Este projeto foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Cultura. Olá, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja qual for o horário que você está vendo esse vídeo. Estamos aqui para apresentar o De Santos Não Tem Nada. É uma pequena apresentação de stand-up. Bom, para você que não sabe que stand-up é um show de humor. Na verdade não vai ser um show, vai ser um pocket show. Eu sou o Gui Santos e estou aqui para tentar passar esse tempo com vocês e diverti-los. Acontece que foi um pouco difícil, pois eu não sou um comediante de stand-up, porque a gente tem que falar muito dentro do stand-up sobre a nossa vida. A gente tem que buscar as nuances, as coisas engraçadas das nossas vidas. E eu sou um pobre. E imagina para um pobre escrever sobre qualquer coisa. Fica difícil mesmo, porque eu não tenho quase nada para falar. Minha vida inteira foi trabalhar, comer e cagar. Para vocês terem uma ideia o quão fracassado que eu sou, eu passei por 4 faculdades e não me formei em nenhuma. Sabe? Faculdade é tipo, é como casamento, sabe? A faculdade está para mim como o casamento está para o Fábio Júnior. É difícil. E é engraçado que eu consigo enxergar paralelos entre o casamento e a faculdade. Por exemplo, os pais. Você, nos primeiros dias, tenta impressioná-los assim como os professores. Você quer se mostrar uma pessoa culta, inteligente, né? E aí você também se veste melhor. Você coloca roupas mais bonitas quando você vai conhecê-los nos primeiros dias, né? Você vai elegante, calça, sapato, camisa social. Você parece um estranho no ninho. É muito engraçado porque no segundo semestre você já começa a ir de chinelo, bermuda, camisa toda amarrotada e deita no sofá. É engraçado esse tipo de coisa, né? É engraçado também que tanto na faculdade quanto no casamento é um momento de bastante turbulência, vamos dizer assim. Existem os momentos de briga, os momentos de paz, né? Você tem aqueles momentos mais importantes. Qual que é o momento mais feliz, tanto no casamento quanto na faculdade? É a festa. É a festa, é o melhor momento, porque você sabe que depois daquilo vai ser só ladeira abaixo. E outra coisa interessante é que tanto no casamento quanto na faculdade é muito caro para comer. Ou esfirra cara. E nem sempre ela é das boas. Olha, engraçado que existe um outro paralelo dentro desse universo da faculdade e do casamento, que é a preparação. Como assim a preparação? É porque você tem o momento da prova do Enem para entrar na faculdade. E no casamento seria a TPM da sua mulher. Vejam só, o Enem e a TPM são exatamente iguais. Não importa o quanto você estude, você nunca vai estar preparado. Você tem que passar horas da sua vida pensando no qual resposta você vai dar. E qualquer resposta provavelmente vai estar errada. Você soa frio quando você vai fazer a prova ou quando você está diante de uma mulher de TPM. Você tem que medir as suas palavras. É aquele momento da redação. Cada ponto, vírgula é importante e é minucioso. Você não pode encher linguiça. Tanto na TPM como no Enem, você precisa ter um chocolate em mãos. É ou não é? Você tem que ter um chocolate em mãos, é super importante. A sua vida depende disso. As perguntas são as piores perguntas possíveis. Você não tem como colar. Resposta grande ou curta, independente.
você tem certeza que vai estar sempre errado. É muito difícil. Eu, pensando sobre o que eu poderia falar aqui, eu nos devaneios de casa, porque não é fácil ser criativo. E no momento como a gente está hoje, estamos no meio de uma pandemia, a vacinação está aí, mas a gente tem os nossos momentos de fraqueza. Eu tive a oportunidade de me conhecer muito melhor, aprender um pouco mais sobre mim mesmo. E durante a pandemia eu aprendi sobre depressão. E foi na prática. Olha só, ainda dizem que a educação do Brasil não funciona. E é interessante porque você, no período de depressão, muda, tá? De pessoa para pessoa. Nem todo mundo reage do mesmo jeito. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem comer. As pessoas não têm fome, não têm apetite. E por outro lado, tem algumas pessoas que comem compulsivamente. Elas não param de comer nunca. Eu não preciso dizer com qual delas eu me encaixo. A depressão é complicada. E existe um momento que você chega até a pensar em suicídio. Eu cheguei a pensar em fazer um coquetel de remédios, mas fica meio difícil quando você só tem 2 paracetamol e 3 Dorflex. Não dá. E foi nesses momentos que eu percebi, né, que eu não tinha muita história para falar. Eu sou um pobre, cara. Eu só vivo para trabalhar, comer pão com ovo e dormir. Eu fui pensando nas coisas do meu passado, por exemplo. Eu não tive muitos amigos. Na verdade, eu tive um único grande amigo, um melhor amigo, que é o Carlinhos. Só que o Carlinhos, ele conseguia ser pior do que eu. Para vocês terem uma ideia, eu demorei muito tempo para dar meu primeiro beijo. Eu fui dar meu primeiro beijo com 16 anos, fui perder a virgindade com 24. O Carlinhos eu nunca vi beijando ninguém. Ele vai se casar e provavelmente quando o padre falar pode beijar a noiva, vai ser a primeira vez que eu vou ver ele dando um beijo numa mulher. E é engraçado porque durante a nossa infância, a minha mãe percebeu isso. E um dia ela chegou para falar comigo. E ela chegou para conversar e ela disse mais ou menos assim: Guilherme, menino, vem cá! É assim que eu imagino a minha mãe, que ela é uma senhora de 60 e poucos anos e que fumou por muito tempo. Desse mesmo jeitinho, com essa vozinha bem doce, sabe? Guilherme, vem cá, menino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá, meu filho. Eu falei, o que foi, mãe? Eu sempre vejo você com o Carlinhos e eu nunca vi ele com namoradinha, nem nada. Deixa eu perguntar pra você. Carlinhos é viado? Então, mãe, pra começar, não é viado, né? É homossexual. Esses negócios aí, velho, sabe? Isso aí, ele quer que eu nunca vi ele com menininha nenhuma. Então, a minha mãe, eu não sei se ela era muito avoada ou ela era burrinha mesmo, tadinha. Porque eu era o único amigo do Carlinhos e o Carlinhos era meu único amigo. Para todo lugar que eu ia, o Carlinhos ia comigo. Ele dormia em casa. Para onde eu fosse, o Carlinhos estava comigo. E aí ela pergunta se ele era gay. Tipo, será que em nenhum momento passou pela cabeça dela que se o Carlinho fosse gay, o filho dela também não poderia ser? Ela nunca se tocou. Que pergunta idiota. Não, mãe, o Carlinhos não é. Pelo menos eu acho. A mulher dele vai saber dizer. Mas assim, eu e o Carlinhos, a gente passou por poucas situações na nossa vida de menino, mas foram situações até que bem engraçadas. Existe
uma grande festa, que é um rodeio. Rodeio tem em muitos lugares, mas estou falando especificamente da Expo Iguaçu. A Expo Brejo, porque todo ano chove e você tem que ir com aquelas botinhas da Peppa Pig para você não sujar. E não adianta, porque se você vai com uma camisa vermelha, ela volta marrom, que é muito barro. E nós fomos nessa Expo Iguaçu. E nós somos dois rapazes pobres. Não era a primeira vez que a gente já tinha ido algumas vezes. Mas, desta vez a gente queria fazer diferente, pois os dois trabalhavam. Os dois estavam empregados, então os dois queriam ir de camarote. Camarote. Aqueles camarote open. E custava na época R$120. E pobre, quando gasta uma graninha a mais, ele quer porque quer aproveitar. Ele quer fazer valer. Então a gente teve a brilhante ideia de descer até o bar, ver quanto estavam cobrando pela mesma bebida que estavam servindo pra gente lá em cima, e nós pensamos, nós iremos beber exatamente a mesma quantidade que a gente pagou pelo ingresso em bebida. Era tipo R$10, então cada um tinha que tomar 12. Típica coisa de pobre, né? É querer aproveitar, é tipo, por isso que pobre ama rodízio, né? E fomos começar a bebedeira. Parecia um Se Beber Não Case, sem o neném e o tigre. Mas foi uma loucura. A gente bebeu muito, mas muito mesmo. Tipo, de não lembrar de nada. Ao ponto de um colega nosso ter recebido uma corrente pelo WhatsApp, que era um vídeo do Carlinhos, mexendo com todo mundo, mexendo com as mulheres dos caras e pegando a bebida desses caras, enquanto eu atrás dele, segurando a gola da camisa, pedindo desculpa. O Carlinhos, quando bebe, parece que ele não tá bebendo, mas sim recebendo o demônio. Ele se torna outra pessoa. E aí, nós bebemos, conhecemos pessoas que a gente não sabe o nome até hoje. Eu até hoje tenho fotos de meninas no meu celular, no meu Facebook, que eu não faço a menor ideia de quem são. Mas do jeito que eu me conheço, com certeza a gente não ficou com essas meninas. E aí um amigo nosso, no final da festa, foi nos trazer para casa, e então o Carlinhos começou a passar mal dentro do carro. Segura, Carlinhos, segura, Carlinhos. Chegamos na porta da minha casa, ele vomita no carro inteiro do nosso amigo. Ainda bem que não era um Uber. E aí já vai eu, bêbado também, tenho que limpar. Então fui lá em casa, peguei mangueira, porque ele vomitou também na área de casa, foi uma loucura, e pano de prato, deixei tudo perfeito. O carro não deu para fazer muita coisa, mas fizemos o que dava. No dia seguinte, a minha mãe me acorda. Guilherme, o que foi que você fez na minha casa? Para mim a casa estava perfeita, limpa e maravilhosa. Mas quando minha mãe me acordou e me levou para a área, parecia que um grupo de drogados da Cracolândia tinha feito uma festa rave na minha casa. Algo estranho aconteceu, porque parecia que tinha um monte de mendigo dormindo lá, tinha pano de prato espalhado pela casa, estava tudo vomitado, eu não tinha limpado nada. E aí tivemos que limpar novamente, enquanto isso o Carlinhos dormindo. E é engraçado porque a única coisa que eu me lembro é que era um show do Gustavo Lima. Eu acho que era a terceira vez que a gente ia num show do Gustavo Lima, e por causa da bebedeira do Carlinhos a gente não assistiu o show. Tipo, eu fui no show do Gustavo Lima e por causa do Carlinhos eu não consegui assistir o show. Eu tô até agora na dúvida se eu agradeço ele ou não. Mas é engraçado que essa parte da infância tem um momento muito interessante da nossa vida, que é o tiro de guerra.
Se você não sabe o que é o tiro de guerra, durante o período da adolescência, quando você está para completar 18 anos, você é obrigado a se alistar no serviço militar, dos 17 para os 18. E eu tive que fazer isso. E é interessante porque eles fazem uma coisa muito engraçada, que é chamar uma molecada de 17 anos para trabalhar, feito um condenado, virar pneu, pintar a borda de guia. Eu fico pensando, por que ele não chama uns crossfiteiros? Seria muito mais fácil, o povo iria fazer isso sorrindo. Você pede para um moleque de 17 anos carpir um terreno, um lote, ele não vai fazer, mas você pede para uma velha de 50 anos e fala que aquilo é crossfit, ela vai com a maior alegria do mundo. E aí, tô eu lá com meus 18 anos, tenho que fazer o tiro de guerra. E quando eu chego no tiro de guerra, eu tenho uma pequena situação de trauma, que é acordar cedo. Porque você tem que estar no lugar às 6 horas da manhã, cara. Quem acorda às 6 horas da manhã? Eu falo, tem que ser o cara do CrossFit. Esse aí, ele estaria lá desde as 4. E aí você tem que estar 6 horas da manhã lá e você tem que ficar esperando. Eu acho que foram umas 2 ou 3 horas e meia debaixo do sol quente, tendo que cantar o hino nacional e jurar a bandeira. Eu acho que eles fizeram um levantamento da minha vida e resolveram que era naquele momento que eu tinha que pagar os meus pecados. Era o intensivão de como é ir no inferno. E aí dentro do tiro de guerra você está lá naqueles momentos e você não simplesmente vai e é aceito. Você tem que passar por todo um processo que é o processo de alistamento, onde você passa por testes físicos, psicológicos, coisas do tipo. E a primeira coisa que eles fazem é te chamar para uma salinha. E quando você vai para essa salinha, o cara já fala para você: abaixa as calças e fica pelado. Eu não sei vocês, mas me pareceu muito mais um teste de elenco da Globo. Não é? Sabe aquele surubão de Noronha? Eu pensei que ia acontecer alguma coisa dessa. Porque o cara nem olhou na nossa cara, ele simplesmente falou: baixa as calças. Eu me senti uma garota de programa. E o pior de tudo, que eu nem ia receber pagamento. E aí vem a fatídica frase: não olhem para o lado. E é neste momento que não importa o quanto hétero você possa ser, existe uma fração de segundo que sua cabeça, por mais que você esteja tensionado, você faz isso aqui. Porque é uma coisa instintiva, não é porque você quer olhar, é porque você quer saber o que vai acontecer se você olhar. E você fica naquela tensão. E é nesse momento que os caras falam para você soprar a sua mão. Eu não sei o que isso vai me ajudar numa guerra, mas se fosse um teste de bafômetro eu até entenderia. Porque soprar na minha própria mão enquanto eu estou pelado, a não ser que eu esteja no meio de uma transa e uma pessoa infarta e eu tenho que fazer respiração boca a boca, para mim não faz o menor sentido. Mas você tem que passar por esse momento. Então você faz teste de vista, você faz vários testes para que você possa passar. Na época eu já era gordinho e já usava óculos. Eu não sei o que eles imaginaram que eles iriam conseguir comigo numa guerra. Talvez que eu fosse bucha de canhão. Porque eu sou praticamente um alvo vivo. Eles devem ter pensado: vamos botar aquele gordinho na frente, porque daí se tomar tiro, toma só ele. Eu sou uma espécie de paredão de proteção pro resto do pessoal. Porque não é possível os caras me aceitar. E aí eu entro numa fila e vem um rapaz, porque existe um código de conduta no tiro de guerra, que é se você passar, porque tem essa, você tá no meio de 300 pessoas e no máximo 2 delas são pessoas que querem estar ali. Ninguém quer estar naquela situação, ninguém quer servir no tiro de guerra. Você passa um ano da sua vida perdido, tendo que usar uma roupinha verde e tendo que sair de casa 4 horas da manhã.
E aí você está lá na fila. E esses caras que tiveram que fazer por obrigação, eles não gostam de você. Eles não querem o seu bem. Eles querem te fazer te causar um trauma psicológico. Então eu estava nessa fila para conversar com o cara lá do comando, uma patente lá. Como é que é o nome mesmo? Sargento. Isso, o sargento. E aí eu estava nessa fila esperando. E de repente chega um rapaz com um papel na mão. E o papel tá em branco. E mesmo assim ele fala pra mim: você passou e você só vai entregar esse papelzinho pra ele, que é pra sinalizar que você passou. E aí você vai servir. Tipo, eu sou aqueles meninos criados com a avó. Eu na mesma hora me tremia todo, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei na minha cabeça: eu não quero servir, por favor, eu não acredito que eu vou servir. E eu sou o tipo de criança trouxa que acredita em qualquer coisa e é sempre tapeado. Uma vez na escola, eu estava numa apresentação, numa reunião, alguma coisa, sentado numa cadeira. Veio um moleque e falou: viu, fulano de tal, sua tia tá te chamando pra você ir falar com ela. Eu olhei pra trás, fiquei procurando e minha tia estava mesmo lá. E eu me levantei e fui atrás da minha tia. Quando eu estava chegando perto da minha tia, que eu me dei conta de que ele não sabia quem que era a minha família. Ele simplesmente queria sentar no meu lugar. E eu, trouxa, fui. E para vocês terem uma ideia, então eu com esse pedaço de papel, eu comecei: e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tive a brilhante ideia de pegar o papel e comer. Eu mastiguei esse papel pelos 20 minutos que se passaram até a hora de eu entrar na sala para engolir. O gosto era horrível. Se alguma vez você pensar em comer papel, não faça isso, porque na hora de sair é ainda pior. O cara, quando eu cheguei, o sargento, ele nem olhou para minha cara. Ele levantou a cabeça parcialmente, viu o tamanho da minha barriga e já percebeu na hora que eu não era apto a servir. E ele já carimbou fora. Não estava... não servia para servir. Olha só, eu não servia para servir. Depois de muito tempo, todas as minhas namoradas que vieram também começaram a falar a mesma coisa. E aí, hoje, depois que passei por todo esse momento, e eu também conheci pessoas que serviram, eu percebi o que realmente é o tiro de guerra. Porque, basicamente, você quando serve, você é humilhado, você é xingado, gritam com você e você tem que ficar calado, aguentar tudo calado. Te fazem fazer trabalhos exaustivos, pintar a rodovia, não sei o que lá. Você é totalmente humilhado. Você não tem voz. Você tem que obedecer, não importa o que te falem, você precisa obedecer e você não pode falar um A, você simplesmente tem que falar sim, senhor. Você não tem vida. E hoje eu percebo que, na verdade, foi basicamente um treinamento, uma preparação para o mercado de trabalho. Senhoras e senhores, eu sou de Santos. Agradeço a vocês por esse momento, espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti em estar aqui. Agradeço a vocês pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, ou neste dia, ou tarde, seja lá o momento que você esteja assistindo. Mas eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade, deste momento juntos. Tenham uma ótima noite, um ótimo dia. Até uma próxima. Até mais.
Este projeto foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria de Cultura.